Olá pessoal, bem-vindo ao canal do Tiro. Roda a vinheta. Olá amigos do canal do Tiro, aqui mais uma vez um episódio desse 2025, trazendo sempre todo episódio um novo convidado, uma nova convidada e trazendo novidades, né? E aquelas dúvidas, né? Que o pessoal às vezes tem relacionado ao mundo do tiro, à documentação, a armas e etc. E até mesmo aqueles que não têm uma arma, não são praticantes, mas têm interesse pelo assunto e podem procurar seu clube, seu despachante, comprar sua arma, caminhar sua documentação, né? E com oferecimento então da Elite Brasil, nosso clube em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Táticas Brasil, através da Vale TV, nós estamos com mais um episódio trazendo dessa vez alguém que já é conhecida, né? Já esteve há pouco tempo atrás aí conosco, num evento inclusive aqui no clube, e que hoje nos traz a Elisandra. Lisa, para quem conhece, Lisa, obrigado por ter participado mais uma vez, ter vindo, porque, como eu disse da outra vez, tu não é um despachante bélico, né? Tu é um facilitador bélico, né? Alguém que está trazendo a agilidade e a facilidade para que eu possa adquirir uma arma, para que eu possa encaminhar a documentação, né? Seja ela qual for dentro do mundo bélico, e que tu faz toda aquela caminhada, né? Que para quem não é do mundo do tiro é muito difícil. É um caminho das pedras, literalmente, que é árduo de trilhar, e quem não conhece muitas vezes repete e não consegue autorização disso, autorização daquilo. Para nós é muito importante, Lisa, tu estar aqui. Tá? E para o pessoal que nos assiste, tenho certeza que muitas dúvidas eles têm e que gostariam de perguntar, e às vezes não tem tempo de perguntar. E aqui tu trazendo isso, talvez sane essas dúvidas com eles lá. Obrigadão. Com certeza. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez, Ivan. E sim, eu também concordo contigo quando a gente se identifica como facilitadora, porque dentro de uma nomenclatura de despachante mesmo, envolve um conhecimento muito mais profundo e amplo. E aí, ser a facilitadora é exatamente isso, é facilitar, ajudar, ser uma ponte para transformar aquilo que é muito complexo e muito difícil para alguns em algo possível e realizável. Então, aqui no clube, atuando como despachante há 4 anos, né? Estamos aí em breve fazendo 4 anos. Tenho aprendido muito, e principalmente, muito mais nos últimos anos, aí, principalmente depois da troca do governo, em que é sabido, né? É notório isso, o quanto foi assim direcionado ao nosso ambiente, ao nosso clube de tiro, ao nosso negócio como um todo, e foi imposto muitas dificuldades, muitas mudanças, né? E tudo via regulamentações, então assim, dificulta muito o entendimento e como é que faz, né? Porque quando a pessoa chega numa loja para comprar uma arma, ao contrário do que a sociedade acredita de modo geral, tu não compra uma arma e sai com ela da loja. Não bota na cintura e vai embora. Exatamente. Tem todo um critério e uma burocracia exigente. E a mídia vende uma realidade, uma situação que é irreal, né? E quem nos assiste e é do meio sabe que o setor de despachante bélico, o setor que faz documentos dentro de um clube, se essa loja tem um clube, por exemplo, é o coração pulsante da estrutura. E que não pode dar problema. Uma veia não pode entupir, né? Uma artéria não pode dar problema, porque senão vai prejudicar o conjunto todo. Então a gente tem que atuar com muita seriedade, com muito comprometimento, com muita organização. E quando a gente chegou aí há 4 anos atrás para atuar, né? Que eu vim atuar junto com o Marcelo no Clube Elite, o Marcelo trouxe uma série de situações ocorridas pela experiência dele, né? São mais de 25 anos em clubes de tiro, em experiência em armamento, em instrução, enfim.
Na época do convite para mim vir trabalhar aqui, era uma série de situações que ocorriam no mercado que prejudicavam muitas vezes a compra, né? Porque uma arma precisa ser documentada e essa documentação possui uma série de exigências e que elas precisam ser cumpridas. E existe uma ordem de execução. Então, eu vim com a finalidade de tornar tudo realizável, né? E eu trago um know-how grande de experiência profissional, porque eu tenho mais de 20 anos de área comercial. Eu venho do mercado da indústria. Meu mercado principal sempre foi o mercado calçadista, indústria químicas e do meio. Então, assim, eu me qualifiquei muito e trabalhei em grandes empresas da região. Assim, eu sou conhecida não só no Clube Elite, mas também em grandes empresas que trabalhei aqui na região e fora daqui, como em São Paulo também. Então, eu trago um know-how de comercial para um clube de tiro. Também não é à toa que tu está à frente da CETEB, que é o centro de treinamento, né? Exatamente. Que faz parte do Clube Elite também, né? Sim, a nossa escola de formação, nossa escola de formação de vigilante. Eu atuo aqui no clube como despachante, né, com uma equipe que sozinha não faço nada, sem a equipe o trabalho não vai para frente, muito antes, pelo contrário, temos uma equipe aí muito redondinha. Um abraço para eles aí, né? Abraço, Guilherme, Carol, Aninha. Por quê? Porque cada um tem funções bem distintas e bem importantes na nossa engrenagem. Então, sim, eu posso falar com muito orgulho que eu tenho uma equipe e nós, enquanto equipe e enquanto estrutura, funciona. Porque trabalhar com documentos precisa ter uma super organização. Porque nós lidamos com a particularidade de cada cliente. Qual a profissão, o que faz, como faz e como reúne tudo isso. As exigências elas ficaram piores, né, dos tempos para cá, né, com essas normatização, com essas portarias, com essas questões da transferência de Exército para a Polícia Federal. Então, tu precisa primeiro conhecer o cliente, o que ele quer, né, para daí, a partir daí, tu começar a impulsionar todo um processo burocrático de documentação que vem pela frente, né? E que tu tem que tornar isso rápido e efetivo. Rápido, efetivo, exatamente, falaste tudo. Fazer com que isso tudo ocorra num tempo razoável, né? Porque aí, agora a gente passou, a partir do dia 1º, a transição das competências do Exército para a Polícia Federal. Então, assim, anterior a isso, para uma pessoa levar uma arma para casa é 4 meses, 5 meses. Quem faz um investimento alto, que a arma hoje não é barato devido aos impostos e tudo mais, né? Tudo que gira em torno desse mercado bélico, né? Seja de acessórios, arma, vamos munição. Deixar claro, não é caro a produzir e vender a arma. Exato. O que é caro são os impostos do governo federal, principalmente, e do governo estadual, no sentido que chegar em torno de 70% do custo de uma arma. Exatamente. Da munição ser cara. Não é porque é caro, não é porque é um esporte elitizado, mas sim o próprio governo acaba elitizando quando aplica impostos muito altos na aquisição e na produção das armas. E uma das retaliações, diante disso que tu falaste, é exatamente isso. Logo que o atual presidente assumiu o governo, uma das medidas que ele tornou, logo em seguida, passou a vigorar, era 50% de aumento em armas e munições. Veja só. Então, a gente sabe que hoje, isso não é nenhum segredo, e eu não tenho absolutamente nenhum medo em falar que este governo, sim, ele é um governo desarmamentista, todos sabem, não é um segredo, né? E aí ele vai criar, sim, estratégias para que restrinja, né, a venda de arma, o comércio de munição e tudo que... O sufocamento do esporte. O sufocamento do tiro, né? Que eles não veem o tiro como esporte, eles não veem a história da primeira medalha olímpica, não, eles veio não têm. Através do esporte do tiro. Exatamente. Esse conhecimento não chega, eles não têm. E se tiverem também, isso não é pauta, porque senão eles teriam que valorizar isso e eles não querem valorizar também. Perfeito. Então, com essa mudança, assim, com os últimos meses, a gente levava aí 4, 5 meses para entregar uma arma, muitas vezes, pelo Exército. Realmente é muito documentado, né? Muito mais exigências do que antes. Qual é a quantidade de exigência? 3 vezes mais que antes. Simples triplicou. assim. Não é 2, é 3, porque
A gente tem que fazer isso tudo acontecer. Desde que o nosso cliente seja uma pessoa esclarecida, com muitos conhecimentos, para poder providenciar a documentação junto com a gente, seja daquela pessoa mais humilde, mais simples, mas não com menos conhecimento, mais simples do não saber dessa parte burocrática, está contratando o despachante para fazer e está tudo bem. Possui a ignorância sobre o assunto. Eu não sei, eu não quero saber, eu não quero perder tempo com isso. Para isso existe um despachante que eu vou pagar para que me auxilie. Exatamente. Né? Eu mesmo sou do mundo tiro e eu não sei nada de documentação, eu pago para fazer porque eu não quero me incomodar. Eu não posso perder tempo com isso, porque eu tenho outras coisas, e assim um empresário também. Exato. Eu não posso ficar perdendo tempo juntando documento e fazendo, e encaminhando e marcando hora, não. Se paga o despachante para isso. Exatamente. E aí, ao invés de o governo facilitar, ele triplica as exigências. Ele triplica, ele cria empecilhos, entraves, porque até mesmo o governo atual ele tem que entender que na verdade, eu vou trazer uma outra situação. Os clientes sempre procuravam, na mudança do governo, e assustados com tudo que estava acontecendo no primeiro momento, e eu já vou dizer o que estava acontecendo, disse assim, o governo vai tomar minha arma? Sim. O governo vai buscar a minha arma? Então, assim, até para isso, teria que haver situações anteriores a uma decisão dessa. Então, o que acontece? A gente entende aí trabalhando e não sabemos tudo nessa área, absolutamente. Eu nem venho aqui como uma dona da verdade ou conhecedora profunda do assunto, porque é impossível. E também vou dizer por que é impossível conhecer e ter o domínio. É difícil a gente dizer para o cliente, assim, num primeiro momento, que determinada coisa não vai acontecer, mas a gente pode dar os sinais de como está acontecendo e a tendência, que eu sou uma pessoa muito... Basicamente uma bolsa de valores. Exatamente, a tendência de que se as coisas continuarem nesse segmento e dessa forma, as previsões que aconteçam são X. Então eu dou hipótese e previsões aos clientes. Eu não sou a pessoa que diz, vai acontecer isso. E não sou a despachante catastrófica também. Não sou a pessoa desmotivadora, muito antes, pelo contrário, não desmotivo ninguém e motivo, inclusive, e digo que tudo é possível, então não sou a pessoa que prega o desespero. Eu estou vendo muito isso acontecer agora por conta de todas as dificuldades que a gente está enfrentando com o governo, e não é só no nosso setor, né? O setor da economia, o setor de negócios internacionais, de diplomacia, não há diplomacia, né? Então, a gente sabe que a situação está bastante complexa. Uhum. Bom, o que eu quero dizer, então, quando tu falou assim, sobre as perguntas que as pessoas mais trazem, né? Desde que este governo, então, assumiu, nós temos mais de 7 decretos. Nossa. Decretos e portarias, né? São decretos, portarias conjuntas e instrução normativas. Então, desde 2023, nós temos tudo isso. É muito papel, é muita interpretação. Tem coisas que não foram escritas por especialistas, obviamente. Então, elas criaram uma dúbia interpretação. Uhum. E entender isso tudo demanda mais, então, outras cartas para que, por exemplo, uma federação, uma confederação, fazer uma nova interpretação e divulgar. Perfeito. Então, não há com mais de 7 portarias e decretos e instrução normativa, isso quer dizer que tudo está em constante movimento, que determinadas situações estavam graves e depois elas foram ficando mais a menos, aí depois complicou uma outra situação, aí facilitou outra, nem tudo é tão ruim, algumas ficaram boas e outras nem tanto. Ou seja, o homem chegou e disse assim, eu não vim aqui para facilitar para vocês não, eu vim para complicar. Se fosse para facilitar, eu ficava em casa, mais ou menos assim, né? Exatamente. Vamos fazer um breve intervalo. Opa, com eu certeza. Quero que tu fale mais sobre isso no segundo bloco ali para nós, porque é muito importante a gente ter essas questões aí documentais e ter ela sempre em dia, porque para a gente não andar na ilegalidade, que é o que a gente não gosta. Um breve intervalo e já voltamos.
Olá pessoal, voltando então ao segundo bloco do canal do Tiro, né? E hoje nós estamos com a nossa amiga Lisa. A Lisa está trazendo aqui, né, como ela já falou no primeiro bloco, algumas dificuldades que foram impostas ao mundo do tiro, no conceito, no que concerne a documentação, a manter-se em dia, e a gente precisa disso, né, Lisa, estar em dia para não incorrer num ilícito administrativo ou num ilícito penal, né? Exatamente. Que pode ser pior ainda, um ilícito penal. Então a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que ter o conhecimento, né? A gente não precisa saber tudo, como disse a Lisa, mas a gente precisa saber o básico e saber quando precisa, saber a quem procurar, né? Exatamente. Como buscar isso. Então, exige, às vezes as pessoas me mandam mensagem, ou me atacam na rua, me perguntam, Ivan, como é que eu faço isso? Eu não sei, muitas vezes responder. Mas eu indico sempre quem sabe. E procurem, né? É verdade. É uma questão de conhecimento mínimo, né? Que tu precisa saber. E o profissional está aí para nos ajudar. Obrigada. E daí tu vinha me dizendo antes do primeiro bloco dessa questão toda aí, dessa documentação, das portarias, normativas. Com tantas mudanças e tal, se para nós, enquanto rotina, lidar com essa documentação e interpretar o tempo todo demanda um esforço, eu sei o quanto é difícil para o atirador acompanhar isso tudo. E, de fato, eu posso te garantir, e é corriqueiro, eles não conseguem acompanhar. Então, nós aqui do Clube Elite, o que eu procuro fazer juntamente com a direção, né? Eu lanço as ideias para a direção verificar se é viável, se não é viável, né? Porque a gente faz convocações de tempos em tempos, quando eu acho que a situação está ficando séria e, de repente, os nossos atiradores aí estão ou desmotivados ou não estão dando a devida importância, né? A gente faz aí reuniões e pede, inclusive, para que traga os seus convidados para poder esclarecer, para poder sanar perguntas, porque é muito importante. Então, a gente tenta fazer ações aí para que sanar e estar perto do nosso atirador. Então, as perguntas que a gente tem mais recebido ali no setor, que acho que é o foco hoje em dia, assim... É as dúvidas, agora é as dúvidas. Porque assim... E a dúvida de um é a dúvida de muitos, né? De muitos. E aí o que acontece? A pessoa muitas vezes chega para mim e diz assim, Lisa, puxa a cadeira, senta, toma um cafezinho. E aí, o que mudou? Eu chego a gaguejar, porque eu não sei por onde eu vou começar o que mudou, né? Porque mudou muita coisa e muda o tempo todo. E a gente fez uma convocação há 2 semanas, e da convocação até agora já tem uma outra instrução normativa. De muitas páginas, né? Então, está mudando muita coisa o tempo todo. Bom, mas de modo geral, então, para a gente se ater a perguntas, que eu acho que vai ajudar muita gente, por incrível que pareça, é uma dúvida muito comum. As pessoas acham que o fato da Polícia Federal estar assumindo a parte administrativa de ver a documentação dos CACs, eles entendem muitas vezes que a arma deles está na Polícia Federal e que, portanto, eles possam pedir um porte. Muito importante isso, eu já ouvi comentários a esse respeito. Exatamente. Continua tudo separado. O que é do SINARME, competência de posse, é competência da Polícia Federal normal. Os sistemas continuam distintos. Defesa, continua tudo igual. Seja a defesa para o lar ou a defesa para a empresa, continua normal. Porém, contudo, hoje eles têm um pouco mais de exigências. Normal, comprovar uma efetiva necessidade. E comprovar não é presunção. Eu tenho perto do meu local de trabalho ou da minha casa perigos e etc. Não, isso é muito abstrato, presunção. Né? Isso é uma coisa muito ampla, né? Precisa ser concreto. Precisa ser objetivo, né? Exato. E comprovável. Né? Através de documento, não é simplesmente narrar ao delegado federal de que tu está passando por isso, porque não, tem que ter documento comprobatório de que isso está acontecendo na tua vida mesmo. Exatamente. E aí, a Polícia Federal, então, hoje tem 2 grandes atuações, que é continuar fazendo o que já se fazia antes e agora abarcar a parte administrativa dos CACs. As pessoas estão perguntando já como isso está acontecendo. É tudo muito novo. Eu ainda não tenho previsão de data, se isso será rápido ou não. Foi dia 1º de julho, começou a migrar, então isso ainda é incipiente. A migração, exato. E assim, pelo conhecimento que tenho para uma vida profissional de implantação de sistemas de área comercial na veia, a gente sabe que toda implantação de sistema, ela demora um tempo para que dados
migrem corretamente, para que as coisas, as consultas devidas estejam lá. Então, a gente sabe que hoje o site Sinarme-CAC, que substitui o Sigescorp, anteriormente utilizado pelo Exército, ele está passando, então, por uma transição de dados. A gente já percebeu que alguns dados não migraram, dados básicos do cliente, como endereço, local de nascimento. Mas isso é uma questão técnica deles de migração. E que não há nenhum demérito, será resolvido. Vai ser resolvido ao longo do... Para isso, por isso que é muito cedo. Então, todas essas dificuldades que estão tendo, eles estão consertando ao longo do período. A velha frase de que as melancias se ajeitam no andar da carruagem. Isso. No andar do caminhão. Então, eu já vi isso inclusive, delegado de Polícia Federal, que está na rede social, está falando, sanando isso. Eles já estão sanando, eles já perceberam esses erros, essas dificuldades, e já estão sanando com a equipe tecnológica deles lá de informática. Exatamente. E que é normal, e que já era previsto. Né? Para mim, no meu conhecimento em si, eu sabia que isso, de repente, ia demorar um tempinho. E sim, então a gente tem um cronograma, né, da Polícia Federal, e esse cronograma diz em quais estados vai começar as atividades de aquisição de arma pelo Exército, o CR e outras particularidades, outros apostilamentos que a gente faz, como comprar uma máquina de recarga, apostilar um equipamento, enfim. Então, essas etapas elas vão acontecer dentro de um claro horário. Para quem não é do mundo do tiro, né, Elisa? Deixar claro, assim, eu quero entrar para esse mundo, mas eu não conheço. Não é só a arma em si que é um equipamento controlado, né? Exatamente. Existem outros equipamentos que permeiam o mundo do tiro e que também são controlados e que precisam de autorização. Isso. Máquina de recarga munição, né? E assim outros equipamentos que precisam de uma autorização também para adquirir. Exatamente. Todas essas autorizações que eram controladas via sistema, né, que era o antigo Sigescorp, agora serão controlados pela Polícia Federal. Bom, até tudo estar no ar, eu acredito que leve em torno de 2 meses, é a previsão. Pode ser que se estenda um pouquinho? Pode ser, mas está em ajuste. Qual é a previsão minha, muito honesta e sincera? Eu acredito que quando o Sinarme-CAC estiver funcionando será muito bom, né? A gente tinha um trabalho de muitos anos com o Exército e a gente sabe que quando a gente tinha lá um militar que aprendia a fazer essa documentação toda com habilidade e agilidade, muitas vezes depois ele já era deslocado a outro departamento e transferido, e aí a gente retrocedia. Então, eu acho que será muito bom. A equipe da Polícia Federal, nesse sentido, eles são muito ágeis, são muito competentes. Não que o Exército não tenha sido, só que, como tu disse, muitas vezes treinava o soldado, o sargento, o tenente, etc. E quando o cara estava preparado, ele já tinha que deslocar para outro setor e se perdia todo aquele investimento. Exatamente. E na Polícia Federal, essas pessoas vão permanecer ali nesse setor e vão agilizando essas questões e sanando esses problemas. Eu concordo. Mas nós temos outra questão que eu quero te provocar. Pois não. Em julho do ano que vem, o que acontece? Então, conforme portarias, decretos e mudanças e ajustes, né, porque eu não posso nunca me referir a uma só, né? Ela tem uma relação de interdependência com a outra. A gente tem, então, uma previsão ano que vem dessas renovações de documentação. Como disse aí, alguns entendidos no assunto, e que eu acompanho também, achei linda a palavra inexequível, né? E concordo, porque assim, eles colocaram em decreto uma exigência que não é executável. Eu acredito na dificuldade da realização disso. Porém, contudo, eu oriento a pessoa que faça tudo o que precisa, porque eles conseguindo executar, a gente está preparado. Então, existem essas duas situações. Não deixo para a última hora. E esse é meu empenho agora. Meu empenho é continuar dando as orientações corretas, como sempre fiz. O atirador desportivo precisa treinar, precisa vir no clube e fazer sua habitualidade. Será pedida a habitualidade dos últimos anos. Vai ser. Será pedido. Aquele que não tem, como vai ser, não sei ainda. Acalme o coração, que eu acho que para tudo deve haver uma solução. Então, eu não sou a pessoa geradora de pânico, porque eu acredito sim, os sinais dizem isso. Então, sim, precisará de habitualidade dos últimos anos. O atirador ali, o caçador que tem armas no acervo de caça, precisará comprovar a sua documentação.
né? Então, assim, ele precisa verificar o que precisa de documentação. Não sei o que precisa, nos procure, nós estamos à disposição para orientar. Venha tirar essa dúvida, não durma com essa dúvida, não carrega essa dúvida contigo. Vem procurar, quem é da região, vem procurar a Lisa. Quem é de outros estados, procure o seu despachante de confiança, né, o seu clube de confiança, e faça essas interpelações, até para te sanar a dúvida e andar dentro da legalidade. Né, porque é melhor tu fazer isso, perder às vezes um tempinho, que não é perder, mas sim ganhar um tempinho, procurando essas informações com um profissional da tua confiança, do que ali na frente tu perder tua arma que tu pagou às vezes 10 mil, 15 mil, 20 mil reais. Exatamente. Né? Porque tu não dispôs de tempo para procurar como está atualmente essas questões de documentação. Exato. E aí a gente tem então o cliente que tem uma, que tem 5, né? O CAC que tem 10, que tem 15. E aí eu proponho sempre que venham nos procurar, independente se são filiados ou não, amigos, conhecidos, tragam essas pessoas que saibam que precisa de orientação, porque o momento dá tempo, o momento de reverter aquilo que não foi feito é agora. Ah, mas eu estou muito desanimado com esse governo. As pessoas falam, sim, mas se a gente ficar desanimado, o que vai resolver? Né? Não vai resolver e vai criar um outro problema. Então, assim, eu não sou a favor de criar mais um problema, eu sou a favor de resolver aquilo que precisa Cada um resolver. que chega, tu resolve e passa para o próximo. É porque a nossa missão Game todos os over. dias exatamente, é resolver, é tentar encontrar ali um caminho. Então, sim, hoje a recomendação é procure o clube, seu clube. Nós temos aí na região do Vale dos Sinos, que claro que eu diria que é uma região ampla, mas assim, nós estamos rodeados aí em 10 clubes, mais ou menos, né, numa contagem muito rápida. Então, assim, tem o seu clube do seu coração, tem os seus amigos que tu construiu neste clube, tem aquela equipe de tiro que tu gosta. Lisa, eu não sou uma atiradora, eu não sou competidora, eu só comprei minha arma e vou no clube porque eu gosto. É ótimo, é isso aí. O clube é para todos, não é só para quem faz a competição, mas para aquele que vem e faz a manutenção da sua habitualidade, do seu treino, porque ter uma arma e não treinar não faz sentido. Não faz sentido, né? Não, então não tenha. Sempre digo, então não tenha. Não, eu comprei, eu tenho ela está lá guardada e eu não dou um tiro há X tempo, né? E aí tem aquela velha questão que eu sempre falo assim, que muitos vêm num primeiro momento, tem uma ideia antiga, aquela que tu comprava arma e logo conseguia um porte também. E aí eles vão entender que os sistemas são distintos, que como é adquirir uma arma pelo Exército, como é pela Polícia Federal, que como eu poderia conseguir um porte. Hoje o porte está muito mais difícil que antes, bem obviamente. Restrito, exatamente. Eu digo assim, é o desejo de todos, né? O desejo de muitos, mas pouquíssimos conseguirão. Mas a maioria que tem ainda, inclusive, esse desejo, não treina. Exatamente. Não treina. Porte, mas não vai saber usar quando precisar. Exatamente. Então, pode ser até um perigo. Né? Então, a gente entende que o treinamento é importante para isso. Então, assim, existem muitas coisas dentro desse universo, então, da documentação que a gente poderia ali falar muito, muito tempo. E eu entendo que a gente precisaria de muitas horas. Com certeza. Próximo episódio, porque nós estamos encerrando, chegando no finalzinho do nosso programa. Né? Então procure um profissional da sua confiança, o clube da sua confiança. Se não tem, ou se tem, quiser vir aqui tirar uma segunda opinião com a Lisa, venha no Clube Elite, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Ou vai através do Instagram do clube também, traga sua dúvida ali no direct, que ela vai te atender. Com certeza. Né? Através do WhatsApp, e depois vai sanar essas dúvidas. Lisa, obrigado mais uma vez. Muito obrigado, querido. Tá, tu sempre trazendo eu que agradeço. a serenidade na tua fala, tu não traz o pânico, tu traz aquilo que realmente importa, resolver os problemas. Eu agradeço e tem um convite também a todos que estão assistindo. Agora é dia 19, nós estamos completando 4 anos de clube. 19 de julho. 19, exatamente, vai ser então no sábado. Na parte da manhã a gente tem a prática de tiro normal e à tarde aí a comemoração com o sorteio aí. Tudo pago pelo Marcelo. Patrocinado aí pela empresa, pela direção. E claro que não é tão farto como nos anos anteriores, mas será uma acolhida para todos que venham aí. Vai ser lindo. Exatamente, vai ser lindo e sempre divulgando a nossa escola de formação que está a todo vapor
formando e qualificando os vigilantes para enfrentar essa crise de insegurança no mercado, que eles estão sendo muito mais do que necessários neste momento. Demandados, exatamente. Então, muito obrigado pela oportunidade e fica o convite a todos. Obrigado. Até o próximo Vale TV, transmitindo o oferecimento do Clube Elite e Táticas Brasil. Um abraço, até o próximo. Obrigado.